Boa tarde, maternal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à leitura da nossa atividade avaliativa e essa é a nossa última atividade do nosso ano letivo. Então aqui a gente finaliza nossas atividades, né? E antes de começar a leitura, eu quero agradecer aos papais e às mamães pela parceria. Eu sei que foi um ano difícil, foi complicado. É complicado a gente fazer as atividades com os pequenos, né? Porque muitas vezes eles não querem fazer, não estão dispostos. E fazer as atividades em casa é diferente de fazer na escola, né? Porque na escola que eles tinham que estar brincando, socializando, fazendo as atividades, se divertindo muito, né? E acima de tudo, aprendendo, né? E assim, eu acho que o saldo foi positivo, porque foi um ano complicado, né? Graças a Deus, todos com saúde. E quero parabenizar aos papais e às mamães, porque é difícil, né? Foi complicado, mas nós vencemos o ano, vencemos o semestre e agora estamos nos encaminhando já para o finalzinho. Então, quero agradecer, né, a parceria e desejar que vocês tenham um final de ano abençoado e espero muito que no ano que vem tudo volte ao normal e a gente se encontre novamente, ok? Então vamos dar início à leitura da nossa avaliação. Quero dizer também que vocês não precisam realizar ela toda hoje, nós temos a semana inteira para poder fazer e vocês podem me entregar na segunda-feira, né? Vocês façam as atividades, fotografem e me mandem no privado, ok? Ali com as atividades feitas, identificadas e tudo mais. E aí, no mais, qualquer coisa, eu envio alguma mensagem ou algum recado lá no nosso grupo. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Atividades avaliativas do segundo semestre, Centro Educacional Bambini, aí aqui tem professora e o nome do aluno, né? Essa daqui é a nossa primeira página. Então, a nossa primeira atividade nós vamos trabalhar a coordenação motora na matéria que a gente veio trabalhando já agora no finalzinho, que é educação no trânsito. Nessa primeira, a gente vai fazer bolinhas de papel, pode ser papel crepom ou qualquer papel que você tenha em casa, nas cores do semáforo, né? Então aqui tem o modelo, a criança deve pintar, né, de acordo com o modelo e colar as bolinhas nas cores vermelhas, amarelo e verde. E eu gostaria que vocês dessem a maior autonomia possível para a criança, para ela realizar por ela mesma, né? Talvez pode ficar fora, pode borrar e tudo mais, mas vocês podem auxiliar no uso da cola, né? Mas explicar, talvez pode ser que a criança não lembre como é que faz as bolinhas, então você faz para ela ver como é que faz e deixa que a criança faça sozinha, ok? Trabalhando a coordenação motora fina, aqui na atividade número 2. Então nós temos aqui 3 carrinhos, né? E a criança vai cobrir a linha pontilhada até chegar no finalzinho da folha. E a criança também pode pintar os carrinhos, ok? Aqui também a criança deve ter maior autonomia possível para poder estar realizando essa atividade, que ela pode fazer com giz de cera mesmo, né? Na número 3, pinte de verde o sinal de pedestre que indica que Joãozinho pode atravessar, né? Então aqui tem o sinal do pedestre e a criança deve pintar de verde. Você pode auxiliar, né? Mas pode pintar de verde e pintar o desenho também. Na número 4, tem essa plaquinha de pare, onde a criança vai pintar de vermelho a palavra pare com tinta guache. Então ela vai usar o dedinho para poder estar fazendo o contorno dessas letras, ok? Agora nós vamos passar para matemática, né? A gente andou trabalhando os números de 1 até o 9, né? Então aqui a gente vai enumerar a quantidade de patas que tem cada animal.
Então a número 5 está escrita assim: escreva no quadro a quantidade de patas que cada animal tem. Vocês podem estimular a criança a contar, né? E aí pode marcar pauzinhos ou a letra, né? Se a criança já conseguir, a letra não, o número. Se a criança já conseguir escrever o número da quantidade, escreve ali o número, ou então faz os bastõezinhos dentro do quadradinho, ok? Porque aqui nós temos o número 2, 4, 6 e 8, né? Então, agora a gente vai passar para o exercício número 6, que está escrito assim: marque um X no número correspondente à quantidade de cachorrinhos, né? Então, a criança vai marcar um X em cima da quantidade, né? Ela vai contar e vai marcar o Xzinho ali na quantidade correspondente aos cachorrinhos da primeira coluna. Número 7, sobre formas geométricas. Então, a criança vai associar a primeira coluna com a segunda, né? Ligue as figuras que têm a mesma forma. Então, ela vai observar e vai fazer o traçadinho da primeira coluna com a segunda, relacionando as formas, ok? Número 8, natureza e sociedade. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui a pintura, né? E as crianças vão pintar apenas os animais que voam, né? Então você pode estimular ela a fazer essa atividade, né? Pode perguntar quais são os animais que voam, são os que têm asas, aí faz toda uma fala, né? E aí a criança vai observar e vai pintar apenas os que voam. Na número 9, sobre as estações do ano, que foi que a gente trabalhou agora, né, recentemente. Ligue corretamente os objetos às estações do ano. Então, na primeira coluna, a gente tem alguns objetos, né? Tem uma touquinha, guarda-chuva, um sorvete, uma flor e uma folha. E do outro lado nós temos algumas cenas. Então, a criança vai ter que relacionar esses objetos da primeira coluna na segunda, né? Que é aqui primavera, verão, outono e inverno, certo? E a nossa última atividade, ela é um pouquinho mais complexa, mas a gente dá autonomia para as crianças realizarem do jeitinho delas, tá? Porque eu quero ver como é que tá o traçado e tudo mais. E eu gostaria que vocês não pegassem na mão, só explicassem para as crianças como que vai ser a atividade, né? Então eles vão pegar o giz e copiar a letrinha, certo? E vão pintar o balãozinho de acordo com a legenda da primeira coluna, certo? Então vocês auxiliem nesse sentido, de falar, ó, a letrinha A, o balãozinho é amarelo, então você vai pintar com a corzinha amarela, estimula a criança a pegar o giz amarelo, né? E depois que ela escrever as letrinhas que estão faltando, ela vai pintar. E para a criança, né, associar, você pode associar o balão azul, a letrinha E, né? Mostra para a criança e aí estimula ela a colocar as letrinhas no local certo, né? Porque muitas vezes a criança sabe qual é a letra, de repente na hora de reproduzir, a coordenação motora pode ser que não esteja bacana ainda para ela estar escrevendo, porque são pequenos, mas eu quero que eles façam do jeitinho deles, ok? Então essa é a nossa última atividade. Façam um bom trabalho e a orientação, né, para os pequenos é fazer as atividades com eles quando eles estiverem bem tranquilos, quando eles estiverem disponíveis, né, para estar realizando um bom trabalho e para que eles não se cansem e para que não fique chato, né, para que não fique como se fosse uma obrigação deles realizarem naquele momento. Então eles têm que ter bastante tranquilidade. Mais uma vez eu quero agradecer a parceria de vocês, né, quero desejar um lindo final de ano
E espero mesmo que no ano que vem a gente se encontre, ok? Lá na escola. Então, foi um prazer conhecer vocês, trabalhar mesmo que pouco tempo com as crianças, né? Tenho muitas saudades de estar em sala de aula com eles, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas. Então, se esse momento era pra gente ter ficado em casa, a gente aproveitou bem a família, né? Aprendemos muitas coisas, né? E estamos firmes e fortes. Então, espero que a gente se encontre. Tenham uma ótima tarde e volto a repetir que qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp. Então, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!